tá. Bom dia a todos. Estamos já no 9º dia. Hoje é a 6ª sessão. Vamos falar sobre propriedade intelectual e clima, conhecimentos tradicionais e cultivares. E a primeira palestrante é com o tema de inovação em pesquisa e desenvolvimento e o protocolo de Nagoya. Temos a oportunidade de escutar Marisa Momoli. Ela é especialista em patente da Casnara Advogados. Deixa eu mencionar rapidamente. É formada em Biologia pela Universidade de São Paulo e possui doutorado em Biologia Molecular pela Universidade, também de São Paulo. Trabalha na área de propriedade intelectual desde 2009 e atualmente é coordenadora adjunta de cultivares e biotecnologia da BPI. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre cultivares, hoje é o dia adequado para vocês fazerem. Peço que todos coloquem suas perguntas no chat. Vou passar a palavra, então, para Marisa Momoli e boa apresentação. Obrigada, viu? Obrigada, Cecília, pela introdução. Na verdade, eu queria agradecer muito pelo convite, fico muito honrada realmente de participar dessa palestra, né? E é um assunto, assim, eu achei bem desafiador também, né? Protocolo de Nagoya. O que eu pensei? Falei, bom, eu vou falar sobre o protocolo de Nagoya e vou falar também o impacto disso em pesquisa e desenvolvimento. Isso afeta, né, não só as cultivares, mas também outras áreas também, tá? A gente vai falar disso um pouquinho. Então, posso começar, né, Cecília? Tá bom, vamos lá. Vamos ver se vai passar o slide aqui. Tá meio devagarzinho. Tá. Então, assim, né, gente? Não tem como, na verdade, eu falar sobre protocolo de Nagoya com vocês sem falar sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica, né? Sobre o CDB, sem falar um pouquinho sobre a legislação brasileira. A gente precisa retomar alguns pontos, até para a gente conseguir discutir os possíveis impactos de Nagoya, na verdade, na nossa legislação, né? E acaba respingando em outros instrumentos também, como as diretrizes de Bonn, por exemplo, né? Que é uma diretriz que ela orienta os países a estabelecer os seus marcos legais, seus marcos nacionais. É muito interessante, né? Na verdade, essas diretrizes auxiliam o estabelecimento, né, de medidas não só administrativas, mas também obviamente relacionada à repartição de benefícios, tá? Isso daí foi adotado em 2000, essa diretriz de Bonn foi, na verdade, estabelecida na Conferência de Partes, em 2002, na Alemanha, e foi adotada em 2002. E também não tem como não falar da TIRFA, né, que também é um instrumento de repartição de benefícios, mas é um instrumento específico. A gente está falando de recursos genéticos, né? A TIRFA é um instrumento relacionado a recurso fitogenético, então direcionado à planta para a área de alimentação e agricultura. Saindo disso, já não está mais sob o escopo da TIRFA, tá? Isso daí foi adotado, esse tratado foi adotado em 2006 e ratificado em 2008 no Brasil. Vamos falar um pouquinho dele também lá para frente, tá? A TIRFA, só para quem não conhece, né, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, está sob a FAO, tá? Que é o Food and Agriculture Organization. Então, o que seria, na verdade, a diversidade biológica, né? A diversidade biológica é definida pelo artigo 2 da CDB, e seria, então, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos, complexos ecológicos, e ainda diversidade dentro das espécies, entre espécies e ecossistemas. Aqui eu trouxe um artigo para vocês, que eu achei interessante, que ele mostra, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse, né, mas ele mostra essas regiões em verde, são as regiões de maior biodiversidade. Então, se a gente notar bem aqui,
são regiões que estão a maior biodiversidade justamente nas regiões tropicais, né, que pega Brasil e boa parte da África ali. Então, olha que interessante, aqui ele divide até em plantas vasculares, vertebrados, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e a gente percebe que, independentemente do grupo, é sempre nessa região tropical, né, na zona tropical. Esse mapa eu trouxe, eu acho ele muito interessante, porque é muito claro, né? Essa região mais avermelhada aqui são as regiões mais biodiversas. Então, a gente até trouxe um mapinha aqui do bioma do Brasil para a gente ver direitinho, né? O que é o quê? Aqui é a Amazônia, Bacia Amazônica, grande biodiversidade aqui também na Mata Atlântica e Cerrado, né? O Brasil é um país enorme, um país imenso, e no fim das contas acaba que tem grandes variações ecológicas, né? A gente tem a floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo, tem o Pantanal, a maior planície inundável, tem o Cerrado, com suas savanas e seus bosques, tem a Caatinga, com clima semiárido, tem os campos dos Pampas, tem a floresta tropical da Mata Atlântica. Então, tem uma enorme riqueza aí de flora e fauna que acaba abrigando, né, faz com que o Brasil, de fato, seja a maior biodiversidade do planeta, tá? E apesar dessa grande biodiversidade, né, trouxe algumas fotinhos para vocês aí de cada bioma, apesar dessa grande biodiversidade, a gente tem sofrido alguns impactos ambientais. Então, eu trouxe os dados aqui para vocês terem uma ideia, né? Nos últimos 50 anos, foram desmatados cerca de 50% das áreas naturais dos campos, 45% do Cerrado, 35% da Caatinga, 18% da floresta amazônica e 16% do Pantanal. E, obviamente, então, isso acaba gerando um aumento do número de espécies em extinção, né? Principalmente pelo efeito antrópico, efeito do homem. E isso pensando em Brasil, mas, obviamente, pensando em mundo, né? A gente tem Revolução Industrial, trouxe um grande impacto também, além da questão da intensificação da agricultura, com a mecanização dos insumos químicos, né? Então, é com essa visão da preocupação sobre realmente os impactos na diversidade que a gente que surgiu, então, a questão, né, as conversas sobre a possibilidade de uma convenção sobre diversidade biológica, que foi essa convenção, a CDB, que, na verdade, estabelecida na ECO 92, né, entrou em vigor em 93, e é um instrumento super importante, tem alguns instrumentos sobre diversidade biológica, mas a CDB, de fato, é o mais importante, né? Ela tem 3 pilares principais da CDB. Um é a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Aqui eu deixei em destaque esse terceiro objetivo, que é justamente o Protocolo de Nagoya, um foco nessa repartição justa e equitativa dos benefícios, tá? Então, um ponto importante da CDB é a questão da soberania, né? A CDB, ela traz isso no seu artigo 3º, que, na verdade, o Estado tem o direito soberano de explorar os seus próprios recursos. E no artigo 15, ela fala que a autoridade para determinar o acesso aos recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeito à legislação nacional, né? Isso é muito interessante, porque antes, na verdade, entendia-se que os recursos genéticos pertenciam a toda a humanidade e que não, né, não tinha essa questão de necessidade de repartição de benefícios em caso de desenvolvimento de produtos comerciais, né? Então, aí, a convenção, a CDB, ela inova justamente ao trazer essa questão da soberania, tá, dos estados sobre os seus recursos genéticos. Eu vou falar um pouquinho da nossa legislação, porque quando eu for falar de Nagoya, eu vou fazer algumas referências, tá? Então, só para a gente lembrar alguns pontos aí. Só tomar uma aguinha. Então, de acordo com a nossa legislação, né, a lei
a lei atual, a lei 3.123 de 2015, quando acessamos patrimônio genético, ou então acesso a CTA, né, conhecimento tradicional associado, é necessário, só um particular aqui, na verdade, o acesso, né, para a nossa legislação em pesquisa e desenvolvimento, então é necessário fazer um cadastro no CIGEM, que é um sistema que foi criado pelo CIGEM, né, para a gente conseguir fazer esse cadastro, tá, para o usuário conseguir fazer o cadastro. O cadastro, ele tem que ser feito em algumas situações, então, em caso de remessa para o exterior, em caso de requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, em caso de divulgação de resultados, né, então publicações científicas, em caso de notificação de produto acabado, desenvolvido em decorrência do acesso, tá? Então, nesses casos, quando há, na verdade, né, em caso de exploração econômica, quando há situação de exploração econômica, a negociação com o governo federal, com a comunidade, sobre os termos de repartição de benefícios, execução de acordos sobre repartição de benefícios, e aí, então, decide-se, né, se vai ser uma repartição de benefício monetário ou não monetário com o governo federal ou com a comunidade. Então, rapidamente, cadastro é necessário em caso de acesso a patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, em caso de remessa de amostra para o exterior, né, por exemplo, o material genético brasileiro vai ser utilizado em pesquisa fora do Brasil. Nesse caso, a gente tem que fazer também um termo de transferência de material, tá? Algumas situações pedem ainda autorização, né, apesar de ser diferente da legislação do MP, que era o MP vigente anteriormente, o 2186, que necessitava de autorização para tudo, agora não, a gente faz o cadastro, facilitou para a gente, mas algumas situações ainda precisam de autorização, como quando há acesso ao patrimônio genético ou CPA em área de indispensável segurança nacional, ou em áreas jurisdicionais, plataforma continental e zona econômica exclusiva. Coleções ex situ tem que ser credenciado, né? É possível, na verdade, também, um atestado de regularidade de acesso, na verdade não é certificado, é um atestado, né, de regularidade de acesso, declarando que, na verdade, está se cumprindo com a lei, tá? E quando a gente tem aqui um produto acabado, né, um produto acabado ou material reprodutivo, é necessário a notificação, para também indicar que está de acordo com a lei, e indicar, então, nesses casos, em acordo, o tipo de repartição de benefícios, tá? Então, a biodiversidade brasileira só pode ser acessada... não estou enxergando aqui, está ruim para mim. Ai, gente, desculpe. Então, a biodiversidade brasileira só pode ser acessada por instituição estrangeira em parceria com a instituição brasileira, tá? E aí, nesse caso, a instituição brasileira vai ser responsável pelo cadastro no CIGEM. Bom, em caso de CTA, né, que é quando tem conhecimento tradicional associado, se é possível identificar a fonte do CTA, tem que ter um consentimento prévio informado da comunidade, tá? A comunidade tem que aceitar a utilização dessa fonte, né, do CTA. Se for de fonte não identificável, não é sujeito a consentimento prévio, não precisa do consentimento prévio, e o patrimônio genético não precisa de consentimento prévio também. Quais seriam os beneficiários de uma repartição de benefícios, né? Então, em caso de patrimônio genético e de CTA de fonte não identificável, seria o próprio governo, que é representado pelo MMA, e no caso de fonte identificável, o provedor do CTA, tá? Do conhecimento tradicional associado. Então, agora eu vou falar de Nagoya propriamente dito, né? Bom, Nagoya, ele é um dispositivo que ele já estava previsto na CDB, né? Então, naquele terceiro objetivo da CDB. O interessante é que, na verdade, a CDB, ela estabeleceu as diretrizes e objetivos gerais, né? Mas não estabeleceu metas específicas. E aí, então, Nagoya veio trazer isso para a gente.
E a principal motivação que deu, né, causa ao protocolo de Nagoya foi justamente a prática reiterada da biopirataria. Então, o protocolo de Nagoya, na verdade, ele é complementar à CDB, visa a implementação, né, de entendimentos negociados entre partes, de partição de benefícios realmente de forma justa e equitativa, tá? E, na verdade, com o objetivo, na verdade, o meu entendimento é assim, o protocolo de Nagoya tem realmente esse foco, né, na repartição de benefícios, mas, obviamente, também com reflexos na conservação de biodiversidade, tá? O protocolo de Nagoya, então, ele é interessante porque ele veio esclarecer, né, que poderia ser monetário ou não, isso daí não era dito no CDB. Define também regras de acesso a recursos genéticos, é o CTA. Então, quando a gente fala, né, nos povos tradicionais, os povos indígenas, quilombolas, caiçaras, seringueiro, e o artigo 8º, ele define, então, que os países devem facilitar o acesso aos recursos genéticos para pesquisa e desenvolvimento, tá? De acordo até com a própria CDB, com o artigo 15 da CDB, né? Objetivos do protocolo de Nagoya. Como já disse para vocês, repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, contribuindo, então, para a conservação da diversidade biológica e utilização sustentável dos seus componentes. Aqui são os países que são parte, tá, do protocolo de Nagoya. São 138 países que estão em verde, né? Um está em amarelinho ali, porque, na verdade, ele ratificou, mas ainda tem um prazo, né, de 90 dias para entrar em vigor, né? E os outros em cinza, na verdade, são 60 países que não fazem parte de Nagoya. Então, quais são os direitos e obrigações provenientes do protocolo de Nagoya, né? Então, a partir do momento que é ratificado o protocolo de Nagoya, então, na verdade, o Nagoya foi ratificado agora em 2021, né? Então, a partir do momento que é ratificado o protocolo de Nagoya, surgem direitos e obrigações para ambas as partes, né? Para o provedor e para quem vai acessar o recurso genético. Então, o importante aí é, na verdade, os dois lados se conhecerem, né? O país que vai prover os recursos, na verdade, quem vai usar os recursos genéticos tem que ter ciência de como funciona, né, a legislação do país que vai prover esses recursos genéticos, tá? E o mesmo vai se aplicar, então, aos estrangeiros, né? O interessante é que chama a atenção que a lei, a 13.123, ela define acesso como atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizado sobre as amostras de patrimônio genético, e define, então, patrimônio genético como informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos, né? Então, é uma definição ampla, que depois nós vamos falar sobre isso também, mas acaba incluindo outras questões, como sequências genéticas, por exemplo, tá? A questão é que, assim, a partir do momento, então, que tem a ratificação de Nagoya, você vai ter, cada país passa a ser, na verdade, sujeito ativo e passivo, né, dessas relações obrigacionais, tá? Então, cada um tem que conhecer o outro, né? Essas informações têm que estar disponíveis. Qual que é o escopo, né? Qual que é o escopo do protocolo de Nagoya? Na verdade, obviamente, o escopo de protocolo de Nagoya são o patrimônio genético, na verdade, são os recursos genéticos, né? O Nagoya fala em recurso genético e CTA, mas o protocolo de Nagoya, ele define derivados, né? Então, dentro de recursos genéticos, pensando em recursos genéticos, o Nagoya define derivado que seria também composto bioquímico de ocorrência natural. E isso é interessante, né? Porque isso parece que gerou muita discussão ao longo do processo, né? Desde o momento que foi assinado Nagoya até a ratificação, porque a bioprospecção em si,
ela inclui não somente o material genético, mas também os compostos bioquímicos, né, não só o genético, mas também os compostos bioquímicos. Então, no fim das contas, Nagoya definiu o derivado somente como composto bioquímico de ocorrência natural. Na verdade, parece que tinha quem considerasse os derivados como os componentes naturais de espécie, e tinha outros que, na verdade, diziam que deviam abranger também a biotecnologia, né? Produtos obtidos de biotecnologia, mas, no fim das contas, Nagoya definiu o derivado somente como composto bioquímico de ocorrência natural. Não discorreu sobre essa questão, essa possibilidade de produtos obtidos por meio da biotecnologia. Mas também parece que é o único momento em que é citada a questão do derivado, é justamente nesse artigo 2, depois não se fala mais nisso, né? Então tem até uma discussão de que talvez não haja nenhuma obrigação quanto aos derivados, porque ele está somente nesse momento. Então, quanto à aplicação retroativa, né? Pensando no escopo temporal agora, do protocolo de Nagoya. Não se fala no protocolo de Nagoya em um momento em retroatividade. E aí, quando não há essa determinação, como não há essa determinação, deveria se recorrer ao disposto no artigo 28 da Convenção de Viena, né, que diz o seguinte: a não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja, estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado. Então, a princípio, o protocolo de Nagoya não pode ser aplicado a fatos pretéritos, tá? Em fatos anteriores. Mas aí aí surgem algumas questões, né? Então, assim, o protocolo de Nagoya não pode ser aplicado a questões, a fatos pretéritos. Mas quando fizemos a lei, né, 3.123, ela tem uma parte que fala sobre a regularização, né? Que então os usuários que não haviam acessado de maneira regular o patrimônio genético ou CTA, ou não tivessem repartido benefícios de forma adequada, poderiam se beneficiar poderiam regularizar, né? Então, nesse caso, haveria um contraditório com Nagoya? Tem uma discussão nesse sentido, né? Outra questão também, no artigo 46 da nossa legislação, 13.123, há uma reserva para o protocolo de Nagoya, né? Então, diz o parágrafo único que a repartição de benefícios não se aplica à exploração econômica, a repartição de benefícios prevista no protocolo de Nagoya, dizendo, né, não tinha ainda nem sido ratificado, não se aplica à exploração econômica para fins de atividade agrícola, né, de material reprodutivo de espécies introduzidas no país, pela ação humana até a entrada em vigor desse tratado. Ou seja, para essa situação também não vai ser retroativa. Tá? Então, sei lá, estaria em desacordo, né? Então, em relação agora, vou falar um pouquinho da relação de protocolo de Nagoya com outros instrumentos internacionais, né? O artigo 4º do protocolo de Nagoya fala sobre justamente essa relação com outros tratados, né? E propõe a inexistência de hierarquia entre diferentes tratados que versem sobre repartição de benefícios, desde que não se oponham à CDB ou ao protocolo, né? E aí parece remeter realmente à TIFA. De novo, voltamos à TIFA, né? Que, na verdade, voltando ao que é a TIFA, na verdade é um tratado que fala sobre acesso a recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura e para garantir justamente a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização desses recursos. A TIFA ela tem um anexo 1, que tem uma série de plantas que então entrariam nesse escopo, né, desse tratado. Mas, na realidade, se ela não for usada, então se essas plantas não forem usadas para fim de alimentação e agricultura, ou então forem utilizadas, por exemplo, para química, utilizações químicas, farmacêuticas, né, ou outras utilizações industriais, não estariam contemplados pela TIFA, e aí seguiria o protocolo de Nagoya.
outras obrigações assumidas, né? Então, o artigo 15 do Protocolo de Nagoya diz que cada parte adotará medidas legislativas, administrativas ou políticas apropriadas, efetivas e proporcionais. Só falar essa questão de ser efetivo e proporcional, né? No Brasil, a questão é que ainda não há um controle para o atendimento das normas estrangeiras de acesso. Então, a gente consegue verificar se a legislação brasileira está sendo cumprida, mas a gente não tem como saber se um eventual acesso a recursos estrangeiros estaria atendendo à legislação local, né? Então, seria necessário definir as medidas que têm que ser feitas, né, para cumprir com essa obrigação, e, eventualmente, propor alterações legislativas, se for o caso, né? E provavelmente administrativas. O protocolo, ele é meio, assim, ele não define exatamente quais medidas que devem ser tomadas e dá, então, maior liberdade para os países, né? Só fala que elas têm que ser medidas efetivas e proporcionais, tá? Outro ponto, então, o protocolo de Nagoya, ele fala em consentimento prévio informado, fala na necessidade, né, do consentimento prévio informado, diz que o acesso a recursos genéticos para utilização está sujeito ao consentimento prévio da parte provedora, e que cada parte que solicitar consentimento prévio, cada parte que solicitar consentimento prévio adotará medidas legislativas, administrativas ou políticas para comprovar que houve, né, esse consentimento, tá? E notificar isso perante o Centro de Intermediação de Informação sobre Acesso a Recursos, Acesso e Repartição de Benefícios, né? Para o Brasil, considerando a legislação brasileira, né, como eu já falei, um cadastro é suficiente, a gente não precisa, a não ser estar naquelas situações específicas em que é necessária uma autorização prévia, mas normalmente o cadastro já é suficiente, tá? E essa questão de informar, né, notificar o Centro de Intermediação de Informação, eu entendo que isso vai ser por meio do ABS Clearing House, que é um sistema que permite, na verdade, tem um site, né, esse site que está aqui do lado, e você entra lá, tem um mapa mundial, vários países, e você clica no país e você já tem, então, o informe sobre como é feito, né, quais são os pontos importantes com relação à repartição de benefícios para esse país, tá? Parece que eu assisti uma palestra recente do CIGEM agora, e parece que até agosto nós já teremos um sistema um sistema melhorado, né, do CIGEM, que eles estão chamando de CIGEM 2.0, e então acho que talvez a gente consiga cumprir alguma dessas obrigações, tá? Que deverão ser assumidas em função da ratificação do protocolo de Nagoya, né? Outra obrigação que teria que ocorrer seria assegurar que o acesso ao conhecimento tradicional associado seja feito mediante o PIC, né, que é o consentimento prévio informado, e em termos mutuamente acordados. Isso, na verdade, o Brasil já é feito no Brasil, né, assegura as comunidades, elas têm o direito de aceitar ou não que seja feito o acesso de origem identificável, e isso tem que ser definido, tá, em contrato. Então, o Brasil já cumpre essa obrigação. Outra obrigação, né, considerando o protocolo de Nagoya, seria designar um ponto focal. Então, uma comunicação entre o Brasil e a Secretaria do Protocolo e definir também a autoridade nacional competente, que seria responsável por outorgar o acesso, fornecer o comprovante, etc., né? E também prover informações relacionadas à repartição de benefícios. O Brasil, ele está, né, no ABS Clearing House. Lá já está definido, então, um ponto focal, isso já foi definido, que é o Ministro das Relações Exteriores, a Autoridade Nacional, o CEGEM. Então lá você vê, tem o e-mail da pessoa, acho que o telefone tem. Mas falta prover algumas informações, né? Deixa eu ver se é aqui que eu... Então, assim, até tirei um print aqui para vocês verem, né? Esse daqui é essa página do ABS,
do Clearing House. E tá vendo que está aqui aceso, né? São os pontos em que já há informação. Então, o ponto focal já tem informação, a autoridade nacional competente também. A legislação, eles colocaram a legislação nacional em inglês, né? Eu entendo que falta ainda o decreto em inglês, isso não está. Sites nacionais, o banco de dados, eles colocaram o CIGEM, mas também está em português, né? Então, tem algumas coisas ainda que tem que melhorar, esses pontos todos que estão clarinhos, eles não colocaram ainda, devem ser inseridos em algum momento, né? Outros pontos, então, que, na verdade, deveria solicitado, né, pelo protocolo de Nagoya, seria designar checkpoints, que são os pontos de verificação, com a finalidade justamente de aumentar a transparência sobre a utilização dos recursos genéticos, né? Então, quais seriam candidatos para que fossem checkpoints, né, esses pontos de verificação? Agências de fomento, como a FINEP, BNDES, escritórios de propriedade intelectual, né? Então o INPI, o MAPA, o SNPC, MAPA, Anvisa. Hoje em dia, para depositar um pedido de patente, a gente já precisa informar se houver acesso ou não, para também depositar uma cultivar, a mesma coisa, tá? Então, poderiam ser esses pontos, por exemplo, né? Teria que saber informações que vão ser fornecidas, uma autodeclaração já seria suficiente, ou precisa de uma análise efetiva do processo para testar que a informação fornecida é correta. E em caso de desconformidade, quais medidas que devem ser tomadas, né? Aí, realmente, isso ainda precisa ser definido, nós não temos isso definido ainda. Aqui, na verdade, eu chamei a atenção justamente por se tratar de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, de acordo com os artigos 15, 16, 18 e 19 da Convenção, as partes colaborarão e cooperarão em programas de pesquisa técnica e científica e desenvolvimento, tá? Com meio de atingir o objetivo desse protocolo. Então, de alguma forma, vai ter um incentivo à pesquisa e desenvolvimento, né? Não há prazo definido para o cumprimento dessas obrigações, e aí, justamente, pela ausência de prazo, é uma linguagem bastante flexível, isso dificulta um pouco, né? Porque isso vai depender realmente de como os países vão internalizar isso nas suas legislações, tá? Um ponto interessante, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem o Bogotá Project, que está até no item, que é no site que eu coloquei aqui do lado, que é um trabalho feito da Natura com outros parceiros, e eles fazem uma análise, né? Uma análise dos marcos legais em diferentes países. E aí é muito interessante, assim, porque a gente vê como tem diferença, né, entre os diferentes marcos legais. Então, seria interessante também se pensar numa forma de harmonizar isso. Acho que facilitaria realmente para todos, né? E desculpe, na verdade, ele compara os marcos legais relacionados à repartição de benefícios, tá? Essa é uma discussão que tem tido bastante. Essa é uma discussão que tem tido bastante sobre o pré-cadastro, né, para estrangeiros. E porque parece que, por exemplo, né, como eu disse anteriormente, se uma empresa, se algum estrangeiro quer fazer um acesso, precisa de estar ligado de alguma forma a alguma instituição brasileira para que consiga fazer esse cadastro, por exemplo. O que tem acontecido é que, na verdade, às vezes o estrangeiro não tem uma ligação com nenhuma instituição nacional, né? E aí simplesmente não consegue fazer esse cadastro, tá? Então, uma palestra que eu vi também outro dia que eu achei interessante, deram 2 exemplos que eu achei bem, sim, factíveis, né? Bem fáceis de entender. Parece que tinha uma peruana, uma pesquisadora peruana que descobriu um sapo, uma espécie nova de sapo, e aí ela, parece que esse sapo ele tinha um parente aí, né, no Brasil,
e uma espécie correlata, né, uma espécie próxima no Brasil. E aí, só que esse sapo, ele estava numa coleção norte-americana, numa coleção dos Estados Unidos. É um sapo brasileiro, mas estava numa coleção dos Estados Unidos. E aí, simplesmente, a pessoa não conseguia acessar, né? Não conseguia porque não tinha uma ligação com nenhuma instituição no Brasil. E aí, a pessoa falou que eu desisti de descrever, então, essa espécie brasileira, porque era um trabalho de taxonomia. Eu vou desistir, então, porque realmente eu não tem como fazer isso, né? Qual que é a proposta para se resolver esse problema? A proposta seria fazer um formulário que seja acessível ao estrangeiro, né? Então, formulário em inglês. O estrangeiro faria um pré-cadastro. Isso iria para um parceiro nacional, isso também não está definido. Já foram levantadas algumas hipóteses, o CMBio, o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né? Mas não tem nada definido nesse sentido. E uma vez que esteja ok, então, seria validado e entraria, então, para o processamento normal. Um outro ponto que foi levantado foi até a doutora Manuela, né, do SBPC. Ela comentou que há uns 3 ou 4 anos que a gente não descreve espécies novas de bactérias. Porque quando você escreve uma espécie nova de bactéria, você precisa depositar em 2 coleções de diferentes países. Falou que normalmente se deposita uma no Brasil, mas a outra é um transtorno, né? Então, isso realmente é bastante prejudicial, tem sido discutido, e espero que, alguns anos já, espero que isso se resolva em breve. Não está indo para frente aqui. Peraí. Com relação à propriedade intelectual, né? A nossa lei, ela diz que a concessão do direito de propriedade intelectual fica condicionada ao cadastramento e autorização. De fato, né, para você fazer um depósito, você tem que informar se houve um acesso, se não houve acesso, se houve. Estou mostrando para vocês aqui um trechinho aqui da petição de um depósito, tá? Então, você tem que, se você deve falar que houve acesso, você tem que informar o número do cadastro e tem que informar a data. E aí uma discussão toda que surge nesse sentido é assim, será que esse artigo 47 não fere o TRIPS? Né? O TRIPS é um acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio. É um tratado que criou a OMC. Aí você fala que será que isso daí feriria o TRIPS? Porque de acordo com os requisitos de patenteabilidade, a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, né? Seria então 4 requisitos de patenteabilidade. Essa condicionante acaba levantando esse questionamento, tá? Se você não responder, simplesmente fica o pedido não caminha, né? Fica lá sem nada acontecer. Bom, uma outra questão é o país, então, provedor dos recursos genéticos pode exigir a assinatura de um termo mutuamente acordado, né, um MTA, para consentir o acesso a recursos. E aí pode ter uma cláusula, então, sobre repartição de benefícios que verse sobre os direitos de propriedade intelectual. Então, se isso acontecer, né, pode ser que um país que seja um provedor de recurso genético e tenha uma patente desenvolvida a partir desse acesso, pode requerer, então, que tenha uma propriedade dividida, então, com esse provedor, tá? Pode ser que requeiram também, né, a propriedade desse direito patentário, direito intelectual, né? Bom, um ponto que também tem levantado muita discussão, e eu trouxe aqui para nós falarmos, né? É justamente sobre as Digital Sequence Information, as DSIs. São sequências biológicas que ficam em banco de dados, então GenBank, quem é pesquisador sabe bem disso, né? É uma discussão, na verdade a discussão toda gira em torno de se essas sequências
se deveria, se deveria entrar, né? Se deveria repartir benefícios em caso de uso dessas sequências. E aí tem uma grande divergência entre os países desenvolvidos em desenvolvimento, né? Os desenvolvidos acho que não tem, os de desenvolvimento acho que tem. E no fim das contas, na COP15, parece que levantou-se a possibilidade de fazer um mecanismo multilateral de repartição de benefícios do uso dessas DSI, incluindo um fundo global. E aí, a COP15 ainda considerou como tema a ser deliberado na próxima COP, a possibilidade, como que vai ser feita, né, essa harmonização das DSIs com o Protocolo de Nagoya. Tá? Acho que um aspecto interessante para a gente conversar aqui é que a Lei 13.123, de 2015, ela fala sobre patrimônio genético, né? Ela não fala sobre recurso genético, como fala a CVB e Nagoya, né? Ela fala sobre patrimônio genético. E aí tem toda uma discussão sobre isso, né? E é assim, na verdade fala sobre patrimônio genético e define patrimônio genético como informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianos e espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Então, a discussão toda é que, na verdade, o conceito de patrimônio genético já encontraria um intangível, que também é informação. Então, as sequências digitais já estariam previstas na legislação brasileira. Tá? Algumas dificuldades, né, com relação a sequências depositadas, então será necessário prover mais informações mesmo, como origem geográfica e outros dados relevantes que a gente ainda precisa entender quais são exatamente. Isso impactaria na Lei 13.123? Há quem diga que não, porque, na verdade, tem toda uma discussão, né, de manter os bancos abertos. Para a Lei 13.123 já não é necessário o consentimento prévio, né, mas já é necessário a autorização, quer dizer, nós já temos um cadastro suficiente, então já é um open access. E a única questão é que surgem algumas outras questões, né, que a gente pode até discutir aí depois quando for conversar, mas novamente, da mesma forma que há problemas com relação às coleções, né, pelo acesso a estrangeiros que não tem nenhum vínculo com um pesquisador brasileiro, haverá o mesmo problema para o uso das sequências digitais por estrangeiros, né? Então, realmente, aquele ponto é um ponto que tem que ser logo resolvido para que a gente possa, inclusive, também usar a mesma ideia para a questão das DSIs, né? E outra questão, né? E no caso das sequências conservadas, que podem ser encontradas em centenas ou mesmo milhares de espécies diferentes. Aí vai ficar difícil rastrear isso, né? Há toda uma discussão se, em função da ratificação do Protocolo de Nagoya, seria necessária a modificação da Lei 13.123. Tem gente que diz que sim, que seria importante a alteração da legislação para ficar tudo compilado num único documento e harmonizar com o Protocolo de Nagoya. E tem quem diga que não, que assim novas portarias ou resoluções já seriam suficientes. Né? Então, a princípio, não seria necessário, porque a grande discussão é assim, né? A lei, ela versa só sobre acesso ao recurso genético brasileiro, mas e quando é fora? Né? Mas, na verdade, a discussão de quem fala que não é necessário uma nova lei é que não precisaria de fazer uma lei, não precisa de outra lei para fazer os brasileiros cumprirem com a legislação de outros países, né? Então, o Estado não pode fazer uma lei para regular atos que ocorrem em outros estados. Não haveria necessidade de harmonizar definições de acesso, já que, por exemplo, o Protocolo de Nagoya não possui uma definição de acesso, então valeria a definição de cada país. Os termos do decreto legislativo, desse decreto 136 de 2020, essa lei, né, 13.123, já é a lei nacional para a implementação do Protocolo de Nagoya. E com relação à coleta de material no exterior por brasileiros,
não haveria necessidade de nova legislação, e sim da facilitação do entendimento das legislações para os usuários brasileiros, que, ao meu ver, então, se daria por esse ABS Clearinghouse. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque esse ABS Clearinghouse permite diferentes línguas. Eu acho que, por exemplo, chinês, pode ter chinês, pode, se eu não me engano, tá? E aí é complicado, né? Então, o Brasil ele é muito certinho nisso, ele coloca tudo em inglês para que seja acessível a todos mesmo, mas que todos possam ter essa sensibilidade, né? A questão de... Então, assim, em suma, né? Para quem trabalha com pesquisa... Oi. Só lembrando, já estão quase em 10 para as 10, então para Tô quase você ir acabando, tá? Isso, para Tô depois quase. passar por pergunta. Obrigada, tá? Tá bom. Então, em suma só, tá? Um resumo. Para quem faz pesquisa em desenvolvimento, o que tem que ser feito, né? Identificar o país de origem dos recursos genéticos do CTA, que se pretende pesquisar. País de origem, a gente fala recursos genéticos de condições em si, né? Identificar se o país de origem faz parte do protocolo de Nagoya e possui, então, legislação sobre acesso a recursos genéticos do CTA. O ABS Clearinghouse pode ajudar nisso, né? Considerar custo e tempo para atendimento à legislação local, ver se realmente compensa. E, então, observar a legislação do país de origem, tá? Para realização de pesquisa. As fontes que eu utilizei para montar essa apresentação, né? Foram principalmente esse primeiro trabalho, que é um trabalho que foi feito pelo CNI, que fala dos impactos para da ratificação do protocolo de Nagoya para a indústria, mas muito se aplica também à pesquisa, tá, em desenvolvimento. A cartilha para academia, que é um documento feito para a Fiocruz, que é muito didático para quem realmente trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Tem um artigo, né, que é do Dr. Braulio, Manuela e Luiz Marinello, que é muito interessante também, muito importante. E atas, né? A gente tem acesso às atas das reuniões do CGEM. Então, mesmo que a gente não possa estar lá, a gente consegue ter ideia do que foi discutido, tá? Na verdade, assim, apesar de protocolo de Nagoya ele focar realmente em repartição de benefícios, né? Como eu disse anteriormente, isso reflete completamente na questão da manutenção da biodiversidade, né, e uso sustentável da biodiversidade. Então, eu aqui já deixo meu dislike aqui para o desmatamento e um like aqui para a manutenção da biodiversidade, tá? E permaneço à disposição caso eu não fui clara em algum ponto. Muito obrigada, Marisa. Adorei realmente me atualizar pelo tema, já fazia bastante tempo que eu só acompanhava um pouco de longe, né? Essa era inicialmente minha ideia, então eu estudei ainda quando era uma medida provisória, desde 2001, né? Que era medida provisória, e aí acompanhando só. Vamos passar aqui para as perguntas. A Silvânia Keller fala de quem é a responsabilidade de fiscalizar em caso de descumprimento dessa legislação vigente. Então, eu vou ler algumas perguntas e depois responde. Depois, especialmente no caso de remessa ao exterior de material obtido pela PG, que é Patrimônio Genético Nacional. Aí a Priscila respondeu, IBAMA, Polícia Federal. Depois, outras perguntas, teve vários links, né? Além da questão de nenhuma das commodities agrícolas que exportamos de origem genética brasileira, tem outras questões que atrasaram a ratificação do protocolo, que levou bastante tempo em ratificar. Depois, a Zaira Hoffman também continua dizendo que todo mundo pensa nos acessos aqui e ninguém pensa que o Brasil acessou muita diversidade de outros países, apesar de o tratado ter essa questão de não ser retroativa. Essas são as pontuações até o momento. Queria que você comentasse essas perguntas e depois a gente abre para quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Tá bom. Bom, a questão de quem é a responsabilidade de fiscalizar em caso de descumprimento, né, da legislação. Isso ainda não está, considerando assim, a ratificação do protocolo de Nagoya, isso ainda não está definido, tá? Isso é uma coisa que tem que ser definida ainda.
Tem uma outra Deixa eu ver. pergunta do Eu Brasil. estou vendo aqui, estou também, seguindo Zé. aqui, tá? Ótimo. Vamos ver. Mas se alguém quiser comentar, pode comentar também. A gente vai conversando aqui, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Essa questão, né? Além das questões além da questão de nenhuma das commodities agrícolas que exportamos ter origem genética brasileira, tem outras questões que atrasaram a ratificação do protocolo. O protocolo ele foi assinado em 2010, ratificado só em 2021, né? Então, levou muito tempo. Claro que para mim as commodities foram a grande questão, né? De repente, alguém que acompanhou mais de perto todo o processo, talvez possa nos ajudar a responder essa questão, tá? Mas alguém quer falar? Elielton? Então, assim, na verdade, a questão há diferentes grupos de interesse. Tá ligado, né? Assim, há diferentes grupos de interesse, né? Então, você tem o que até o CEGEM fez agora, que eu achei bem interessante, ele fez câmeras temáticas, né? Então, você consegue, então, tem grupo da academia, grupo da indústria, que às vezes tem interesses conflitantes mesmo, talvez isso também tenha ajudado na demora, né? Agora, de fato, para mim, as commodities agrícolas foram foi o ponto crucial mesmo, tá? Se alguém se alguém que acompanha mais de perto puder nos ajudar, seria uma boa. Eu só queria comentar, não sei se vocês estão me ouvindo, porque todo mundo, quando pensa, é recorrente o pessoal pensar, estão vindo aqui pegando nossa biodiversidade, acessando nossa biodiversidade. E, na verdade, eucalipto, milho, soja, os milhos, pelo menos os que a gente usa mais em produção agrícola, algodão também, essas variedades são utilizadas, não têm origem, né? E o pessoal se esquece disso, né? Então, é só para ficar registrado, né, que o Brasil não é, assim, só vítima, né, da questão, e muitas vezes se ingesta pesquisa, porque o que interessa, né, assim, é ter um acompanhamento de cadastro e repartir o benefício do produto quando ele está gerando recurso lá no final. Quando está gerando algum ganho de qualquer natureza, né, o tratado não fala só na repartição de recursos monetários, também tem a questão não monetária, mas assim, você tem que ter algum recurso lá no final, né? E aí se ingessa tanto a pesquisa por causa disso, e no final das contas você não tem recurso nenhum a ser repartido por causa do imbróglio jurídico aqui anterior, né? Espero fortemente que o CEGEM consiga resolver essa questão do CIGEM esse ano. E, assim, por exemplo, a questão de coleção de cultura, que a gente não tem, para mim, assim, como integrante, né, razoável dos profissionais que trabalham com pesquisa, é um cenário muito complicado. Você ter que lidar com uma burocracia que foi por tanto tempo ali indefinida também, né? Era só para comentar isso e lembrar também as pessoas de que o Brasil não tem só acesso aqui, o Brasil também acessou durante a história amplamente a diversidade de outros países. E você viu, Zara, eu acho que eu fiz, estou procurando a não estou achando aqui, mas tem aquele artigo que fala sobre justamente a reserva, né? A reserva é o protocolo de Nagoya. Então, assim, tudo que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. No final, eu vi que você deixou ali, eu até agradeço com as referências ali da indústria, eu quero dar uma lida, porque eu não acompanho muito, e quero estudar um pouco melhor agora dessa questão do protocolo de Nagoya, que é fundamental, né? Mas você vê, né, Zaira, eles falam assim, ó, o artigo 46, parágrafo único da nossa lei, tá? Fala o seguinte: a repartição de benefícios prevista no protocolo de Nagoya não se aplica à exploração econômica para fins de atividade agrícola, de material reprodutivo de espécies introduzidas no país pela ação humana até a entrada em vigor desse tratado. Então, assim, eu até acho, e aí também, de novo, né, eu não estava junto das discussões, né, sobre isso, mas me dá a impressão que, assim, esse artigo, por exemplo, foi essencial para que a gente conseguisse caminhar,
né, justamente pela questão agrícola aqui, tá? Me dá essa impressão, né? Agora, sim, eu acho que é mais, na verdade, Zaira, tem a questão econômica, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que pensar além disso, né? Não só a questão econômica, mas realmente a questão da possibilidade da gente preservar a biodiversidade mesmo. Claro que tem a questão econômica, mas também tem esses outras, a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade, né? Esses são fatores importantes também provenientes desse tratado. Realmente, assim, fazendo o link com outras palestras que tivemos, a gente pode pensar todos os exemplos de bioeconomia, ou seja, é possível acessar a biodiversidade, extrair princípios ativos, respeitando, né, usando o sistema. Demorou muito tempo, né? Eu me lembro da medida provisória, que foi aí que eu me desanimei, eu falei, não vou fazer mestrado nessa área, porque realmente era muito burocrático, o CIGEM veio, fizeram um esforço e está melhorando cada vez mais. Então, agora, o que você apontou é muito certo, né? Eu vejo essa discussão na OMC, a Organização Mundial do Comércio, de fazer os PIC, porque também Índia, outros países megadiversos têm interesse de ter o consentimento informado prévio, como que é? O PIC é prévios... Bom, enfim. Consentimento prévio informado. Isso, consentimento prévio informado, obrigada. Mas essa discussão não avança na OMC. E aí, como você falou, fere o TRIPS. Então, eles são muito acomodados, né? Você já tem umas mega regras que impuseram em todos os países membros da OMC, e por isso que a gente tem a LPI do jeito que ela é, e as coisas. E agora que as tecnologias, que os sistemas de blockchain estão chegando, eu acho que vai ser necessário uma certa modernização dos sistemas, porque poderiam ser ferramentas que facilitem o CIGEM. Se você colocar alguns códigos tipo blockchain para você rastrear, ter mais rastreabilidade, isso poderia facilitar muito. Então, eu acho que hoje em dia temos as tecnologias a nosso favor, e a gente tem que estar atenta e mais flexível para essas modernizações, porque tudo que é engessado, como os PIC, e das formas que estão, não vai avançar. Talvez trazendo tecnologias a gente consiga avançar melhor. E aí a sociedade, de uma forma organizada, nesses painéis, participando, e a BPI tem um papel importantíssimo de vocês participarem. A gente teve palestra com o Marinello, então isso é fundamental, para a gente poder fazer também uma pressão paralela, dizendo o que a sociedade quer. Tem mais algum Ótima comentário? observação. Tem mais algum comentário ou podemos encerrar? Oi, Cecília, eu queria fazer uma pergunta para a Marisa. Eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalhei com análise patentária no Núcleo de Inovação Tecnológica. E eu constatei, ao meu ver, na minha perspectiva, uma falha no cadastro CISGEM, e eu enviei e-mail para não sei se é ouvidoria, a questão do CISGEM, para o Ministério do Meio Ambiente, troquei vários e-mails referente à questão cadastro-se meramente declaratório associado à questão de requerimento de propriedade intelectual, em relação ao que você falou possivelmente um quarto requisito de patentabilidade. E o que eu identifiquei e não obtive a resposta, daí simplesmente os e-mails cessaram as respostas às minhas indagações ao Ministério do Meio Ambiente, foi em relação de que qualquer pessoa física ela consegue cadastrar, mesmo não estando realizando pesquisa. Eu identifiquei isso, porque ocorreu um caso na questão de um inventor independente que não realiza pesquisa, não tem vínculo nenhum com nenhuma ICT, e estava tentando solicitar patente de algo que nem era invenção. A questão dessa onda agora que está das microdoses, da revolução de psicodélicos, e com um produto que nem se refere, na verdade, você não poderia, pela RDC da Anvisa, pela questão de proteção sui generis, né, conhecimento tradicional associado, de patentear uma hora ele falava que é fitoterápico, uma hora fitomeopático, uma confusão sem embasamento científico e tecnológico. E de uma substância que é proscrita pela Anvisa, a questão do ayahuasca.
e você encontra diretamente no Instagram, vem propagandas patrocinadas, inclusive do exterior, de pessoas vendendo microdoses de ayahuasca e tudo mais, e que isso se refere à proteção sui generis. Óbvio que, tentando entrar com um pedido protocolar patente, provavelmente o NPI iria vetar já antes do exame, na questão do exame técnico, né? Mas o que eu identifiquei é essa questão que, por exemplo, eu não fazendo, digamos, não sou pesquisador, estou fazendo, trabalhando de uma certa maneira com pseudociência, pessoas que não são cientistas e que também podem não tem embasamento científico, tecnológico, mas ser inventor. Mas você consegue fazer um cadastro no Sisgem simplesmente como pessoa física, dizendo, estou fazendo o título do projeto. Você pode inventar qualquer coisa, porque não há uma verificação. E, no entanto, eu não recebi mais resposta a partir dessa minha indagação ao Sisgem, né? E eu fiquei muito na verdade, preocupado com essa questão, né? Por não haver essa fiscalização, e simplesmente a pessoa consegue daí chegar na hora de protocolar depositar uma patente e declarar que teve acesso positivo, sendo que ela não acessou, não é pesquisadora, não está acessando, ela simplesmente está provavelmente pegando, extraindo ou conseguindo com algum fornecedor ilícito, essa substância que é proscrita, somente permitida para uso ritualístico e religioso, né, no Brasil, e assim vai, porque daí somente quando houver uma fiscalização ou uma denúncia, inclusive, né, eu fiquei muito preocupado com essa questão do cadastro Sisgem, apesar de um novo decreto agora novo não, acho que final de 2021, fazendo uma nova plataforma de cadastro do Sisgem com o CNPq, né, em relação a produtos que não teriam uma exploração econômica, né. Não sei se você poderia comentar um pouco sobre isso. Parece que realmente vai ter isso para facilitar para pesquisador que não tem finalidade comercial, né? Fazer pesquisa sem finalidade comercial. Realmente vai ter uma plataforma que seja mais fácil, mais facilitada. Agora, você levantou uma questão bem importante, viu, Leonardo? Porque, de fato, assim, vou te falar, tá? Trabalhando também com propriedade intelectual há bastante tempo, né? Eu acho quase impossível o NPI fazer esse tipo de controle, o NPI em si, tá? Aí seria difícil. Mas, por exemplo, o que eu vejo, né, pensando nas cultivares mesmo, quando você faz o depósito de uma cultivar, uma das coisas que você tem que marcar, né, quando você vai depositar, é se tem marcas, se tem uma marca associada à denominação daquela cultivar, tá? Porque, enfim, aí, se tiver uma marca, você não pode utilizar essa denominação, enfim, tá? Assim, nesse caso, eles têm uma colaboração muito estreita da SNPC com o NPI, eles se ajudam nisso. E eu já tive exigência de falar, olha, que eu não sabia, né? O cliente não falou nada, eu fui lá, fiquei vendida, né? Não, realmente já tem uma marca igual essa denominação de cultivar. Então tem que mudar. Então, assim, conseguiu ali resolver um problema que não era, na verdade, do SNPC, mas era uma questão do NPI, né? De repente, fazer alguma associação mais próxima, que seja do NPI com o Sisgem, alguma relação que consiga fazer esse acompanhamento mais de perto. Porque você está certo, né? De repente, você foi falando, fiquei pensando, gente, realmente, de repente, a gente pode começar, a gente que trabalha com nulidade, né? É um ponto de verificação, né? Porque, olha só, vamos dizer que declara, porque é mais fácil declarar que não teve acesso, né? Porque você não precisa dar nada. Você declara que você não teve acesso, você não precisa fornecer número de nada, data de nada. Não acessei, mas acessou. Imagina, descubro lá que a pessoa acessou, né? Foi concedido já a patente. Eu não posso pedir a nulidade dessa patente? Okay. Né? Então, coisas para a gente pensar mesmo, tá? Tem muita coisa que a gente pode enriquecer, eu deixo para vocês colocarem no chat, qualquer coisa está o contato também da Marisa para entrar em contato. Vamos fazer 5 minutos de recesso, 10 e 10, aliás, 4 minutos, a gente volta com o professor Valdir para voltar com o tema de impacto na agricultura. Eu convido a Marisa para poder assistir a palestra e muito obrigada, então. 5 Obrigada, minutos, tá? 4 minutos de intervalo. Obrigada. Fico à disposição caso tenham dúvida, tá bom? Obrigada.